Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9, verso 4. Urgência. Urgência é a necessidade que requer solução imediata, pressa. E é sobre isso que queremos refletir nessa noite. Diz assim a palavra de Deus, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Respondeu Jesus, a partir do verso 3, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Oremos. Ó Deus, faze-nos compreender a tua vontade, a tua palavra, o teu querer, em nome de Jesus, amém. Era um cego de nascença que Jesus haveria de curar em seguida. Eram os discípulos cheios de muitas dúvidas e perguntavam: quem pecou, este homem ou seus pais? Mas se era cego de nascença, como era isso? Havia uma crença, na realidade haviam várias crenças naquele período. Uma delas era que se os pais houvessem pecado, o filho nasceria com algum tipo de problema. Havia inclusive uma lenda e enfim uma crendice que se a mulher grávida passasse em frente a um lugar de pessoas impuras, aquele menino seria assim também acometido de uma enfermidade. Também se dizia que havia uma crença que o feto poderia pecar estando na barriga da mãe. Como eu disse, muitas das crendices, e Jesus Cristo vai esclarecer isso. Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. Jesus Cristo fala isso poucos meses antes da sua crucifixão. Este milagre, que causaria muita comoção e causou, na realidade ele vai ser muito discutido ainda, e Jesus interrompe este momento entre a dúvida dos discípulos e a cura do cego com uma preciosa afirmação: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Eu não sei o que você está esperando e não sei qual o nível de urgência da sua vida, mas queremos ver o que esse texto nos ensina para nós hoje. A primeira coisa é sobre a obra de Deus. Deus tem um plano, tem um propósito, Ele sabe tudo e dirige o mundo em tudo. É a obra de Deus que irá acontecer e acontece ao longo da história. É extraordinário isso. E é interessante onde nós podemos ver a mão de Deus, a obra de Deus, e podemos ver aonde estamos nisso tudo. Jesus vai falar a respeito da obra de Deus, vai falar a respeito da necessidade de fazê-la com urgência. E então, meus irmãos, temos uma pergunta que nem sempre é feita. Isso é estranho. Essa deveria ser a pergunta comum dos crentes. Eu ouço muito: o que Deus quer para a minha vida? Eu ouço muito: eu quero fazer isso e vou pedir a Deus. Eu ouço muito: eu isso, eu aquilo outro. Ouço e digo, como homens que somos falhos, mas perceba o que Jesus diz. O que Deus está fazendo? Qual é a obra de Deus? Talvez não está na hora de a gente parar um pouco os nossos planos e curvar os joelhos em oração e abrir os olhos para ver o que Deus já está fazendo. E eu quero apontar apenas algumas coisas para que vocês prestem atenção. Parem por um momento e reparem. Vocês já viram que o mundo mudou? E nos últimos 60 anos houve um salto tecnológico em todo o mundo, precisamente depois da década de 60 do século passado. Vocês já repararam que a ciência se multiplicou de uma forma extraordinária em todas as áreas?
E apesar da ciência se multiplicar, a fé permanece, porque a ciência tem avançado muito, e eu sou um homem de ciências, eu gosto dessa área, mas eu vejo que a ciência sempre esbarra num limite, onde a fé em muito transcende. A arqueologia pode estudar um tempo para trás, a fé vai até o início dos tempos com o nosso Deus. A física pode estabelecer alguns princípios, mas todos eles em algum momento precisam cessar ou começar. A fé conhece o Deus que é eterno, está antes de tudo e estará depois de tudo. A ciência se multiplicou, mas a fé permaneceu. Já repararam que a igreja continua firme, apesar de inúmeras perseguições, traições, problemas externos e internos, corrupções mesmo e distorções do evangelho, mas a igreja permaneceu, apesar de tudo. Vocês já viram como a Bíblia, a palavra de Deus, que foi escrita em hebraico e no grego, já foi traduzida para mais de 700 idiomas modernos, que correspondem a cerca de 6 bilhões de leitores, e que o Novo Testamento foi traduzido para mais de 1.100 outras línguas, e que podemos encontrar a palavra de Deus, mesmo que em porções, na língua malto, na Índia, com 51 pessoas que falam, a língua calanga de Botsuana, onde 142 mil pessoas falam, e também o xerente, aqui no Tocantins, traduzido pelo nosso missionário Krieger. Vocês viram como a palavra de Deus está se espalhando por todo o mundo, e a palavra de Deus está alcançando toda a língua, povo e nação. Vocês viram como a pandemia impulsionou a tecnologia de comunicação como nunca antes, nem na história da igreja, e eu digo da nossa igreja, e na igreja como um todo. E vocês já perceberam que fazemos parte de uma geração que pode cumprir o texto de Mateus, capítulo 24, verso 14, que diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu não sou muito apocalíptico, mas eu sei que cada vez mais, ao vermos o que Deus está fazendo, é extraordinário o que está se cumprindo das Escrituras e o poder de Deus que continua a fazer. Por isso, a urgência. O texto tem uma curiosidade. É a primeira pessoa no plural que Jesus Cristo usa quando ele fala sobre fazer a obra daquele que me enviou. Ele não diz façam a obra daquele que me enviou, e nem diz faço a obra daquele que enviou. Ele diz façamos a obra daquele que me enviou. Jesus Cristo pegou os seus discípulos e os colocou juntos, e a igreja colocou junta. E então, meus irmãos, estamos aqui agora unidos no nome do Senhor, para fazer a obra deste mesmo Senhor, com urgência. Se pudermos lembrar Neemias, enquanto reconstruía os muros de Jerusalém, ele dizia àqueles que os perseguiam: grande e extensa é a obra, não podemos descer, nem parar. Podemos ver o cego de Jericó, que depois que foi curado, diz da palavra de Deus então que ele foi imediatamente curado e seguia a Jesus. E nós vamos notar, meus irmãos, como aqueles que são alcançados pelo Evangelho, como que tomados do poder de Deus e o foram, imediatamente se levantam e se põem a servir. Quando a igreja se organizou e o Santo Espírito desceu sobre a igreja em Atos 2, eles não esperaram 1 ano e meio para começar a trabalhar. Pedro tomou a palavra e começou a pregar.
E quantos se converteram naquele mesmo dia? Já viram que estamos juntos nisso? E que é urgente? E que você faz parte disso? Eu e todos nós? Que ninguém pode ficar de fora? Porque o pedido de Jesus foi para que todos nós façamos o que é preciso fazer. Estamos unidos em Cristo e no nome dele. Estamos unidos com Cristo e pela salvação que ele nos deu. E se o Senhor nos diz que é urgente, acredite, é urgente. E se ele diz, é para fazer, façamos. Se ele diz, vai acontecer, nos preparemos, porque a obra é dele. Enquanto é dia. Eu gosto do pôr do sol de Goiânia. Nosso céu é muito bonito. Nosso céu é espetacular, para falar a verdade. Eu tenho o privilégio de poder ver no meu apartamento o sol se pondo muitas vezes. E quando o sol está se pondo, ainda não é noite. É possível ver o alaranjado do sol, o azul da noite crescendo e do céu, e um pouquinho do escurecer logo em cima, mas ainda não é noite. Se nós formos comparar os nossos tempos, podemos comparar a exatamente este período do dia, e é o que o Senhor Jesus Cristo aqui faz. E vamos fazer o que é preciso fazer enquanto é dia. A vida, meus irmãos, foi dada por Deus para ser vivida na presença de Deus, com intensidade e com vida plena. Vida abundante é uma palavra usada por Jesus Cristo, vida plena, satisfação tantas vezes. A vida não é para ser sobrevivida, é para ser intensamente vivida, porque por mais saudável que seja a vida, ela é breve, é um sopro e ela passa muito rápido. Nós percebemos isso. Vocês viram como essa semana passou voando? Era segunda-feira e de repente já era sexta. Vocês já viram como tudo passou tão rápido? E parece que as coisas estão passando mais rápido. É claro que isso é apenas uma sensação humana, mas eu creio que é Deus colocando no coração dos homens o sentimento de urgência. Enquanto é dia, está na hora de pensar. Às vezes ficamos até preocupados com pouco tempo e tanta coisa por fazer, mas eu olho para Cristo aqui, para os seus discípulos, para aquele homem cego que haveria de ser curado, para aqueles discípulos que haveriam de ser ensinados e para todos ali que seriam impactados com o que haveria logo em seguida. Veja bem, eu percebo que às vezes confundimos a urgência que o Senhor nos dá com um ativismo desenfreado em nossa vida. E insisto, volto novamente os meus olhos para Jesus Cristo e eu percebo que não temos ideia da grandiosidade e de um impacto que faz uma simples oração. Não temos ideia do poder que é estender a mão para quem está precisando de alguma coisa e dar um pão, um simples pão. Não temos ideia, meus irmãos, do impacto e da força de um irmão que diz para outro: eu te perdoo. Não temos ideia, meus irmãos, do poder de um abraço, de um olhar para o próximo, de um rolar de lágrima e de pequenas coisas da vida que são urgentes, não pela dificuldade, não pela grandiosidade, mas porque são parte
da obra e dos planos de Deus. E você pode fazer parte disso, enquanto é dia. Isso é para mostrar que a obra de Deus não é realizar grandes coisas. Isso é um engano de muitos vaidosos. A obra de Deus é realizar as coisas de Deus enquanto é dia, nunca deixando para depois, sabendo que a noite se aproxima. O relógio continua a avançar, ele não para. E estamos vendo tantas coisas acontecerem. O nosso próprio tempo, a nossa própria vida, como disse, um sopro, tantas coisas, segundo a segundo. Mas essa noção que Deus coloca no nosso coração, como eu disse, meus irmãos, nos ensina da urgência em fazer a obra de Deus. E eu termino perguntando: você está esperando o que para se juntar a Jesus Cristo nesta obra? Você está esperando o que para aceitar a Jesus Cristo e entregar a sua vida a Ele? Você está esperando o que para aceitar o chamado que Deus tem colocado no seu coração para servir no ministério, para ir para missões? Você está esperando o que para ser um servo dedicado no seu trabalho, na sua casa, no seu lar? Você está esperando o que para se juntar a Jesus Cristo? Não deixe para depois, porque não haverá depois. Mas agora, tome a decisão, enquanto é dia, porque a noite logo vem. Vamos ficar de pé e vamos cantar.